Primeiro relato. O passageiro que viu o inexplicável eu estava em um voo de negócios, como tantos outros que fiz ao longo dos anos. As horas passavam rápido e a rotina parecia normal. Não havia nada que me preparasse para o que aconteceria depois. Eu estava sentado na classe executiva, observando pela janela enquanto o avião cortava as nuvens. No início, tudo parecia tranquilo, o som do motor regular e o brilho suave das luzes dentro da cabine. Mas ao olhar mais de perto para as nuvens, comecei a notar algo estranho. Elas não pareciam como as nuvens comuns. Elas estavam azuis e com uma textura estranha, como se o céu em si tivesse se distorcido. No início, tentei ignorar, achando que era apenas uma ilusão da minha mente. Mas então algo pior aconteceu. A cabine ficou estranhamente silenciosa. O zumbido constante das conversas foi apagado e uma tensão quase palpável tomou o ar. Ninguém parecia se mexer, mas o olhar dos outros passageiros era vazio, perdido, como se estivessem em um estado de apatia coletiva. Fui até o corredor, tentando respirar fundo para dissipar o desconforto crescente, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado aumentava a cada segundo. Foi quando eu vi a mulher. Ela estava à minha frente, na fileira 8, completamente imóvel. Olhei para ela e algo me fez perguntar se ela estava bem. Eu me aproximei e, antes mesmo de falar, ela virou lentamente a cabeça e me olhou diretamente nos olhos. Seus olhos estavam vazios, como se ela não estivesse mais ali. Estamos indo para o lugar errado, ela disse em um sussurro tão baixo que mal pude ouvir. Eu ri, nervoso, tentando desviar o olhar, mas ao mesmo tempo, algo naquelas palavras me fez sentir um calafrio profundo. Olhei novamente pela janela e lá estava, uma luz distante, brilhando de forma incomum, como se estivesse nos observando. A aeronave passou por uma zona de turbulência inesperada. Era como se o próprio ar estivesse se distorcendo, fazendo o avião se mover de forma errática, e isso foi quando as coisas começaram a sair do controle. A tripulação se movia com passos apressados, mas ninguém dizia nada. O comandante anunciou que a navegação estava sendo afetada por uma falha técnica, mas sua voz parecia distante, como se estivesse falando de outro lugar. Eu não sabia mais se estávamos no mesmo espaço-tempo. O avião tremeu ainda mais, e as luzes começaram a piscar, criando um efeito estroboscópico que tornava impossível distinguir a realidade daquilo que estava sendo projetado diante de meus olhos. Eu tentei buscar conforto nos outros passageiros, mas todos estavam em silêncio, paralisados. O que estava acontecendo com eles? Olhei para o relógio e, estranhamente, ele estava correndo de maneira diferente, acelerando e desacelerando sem explicação. A cada minuto que passava, parecia que o voo durava mais e mais, e eu não sabia se havia passado horas ou dias. O que eu vi depois ainda me assombra. A luz distante que eu havia visto pela janela agora estava se aproximando do avião, cada vez mais. Eu pensei que fosse um reflexo, mas quando tentei me mover, percebi que os passageiros estavam congelados, como se estivessem em um pesadelo coletivo. Não havia som, não havia movimento, apenas a luz. E quando a luz alcançou o avião, tudo ficou silencioso. O avião nunca aterrissou. O tempo, o espaço, tudo se desfez naquela luz, e eu sei, no fundo, que estamos presos aqui, em algum lugar entre o real e o irreal. Segundo relato, a aeromoça desaparecida. Era meu primeiro voo após meses de treinamento. Eu estava ansiosa, mas também nervosa, como qualquer aeromoça novata. Quando o avião decolou, tudo parecia normal. Eu segui o protocolo, distribuindo os lanches, verificando os passageiros e sentindo o ambiente calmo da cabine. Mas a paz logo se quebrou. Logo após a decolagem, um arrepio percorreu minha espinha. Não era frio, mas algo na atmosfera estava errado. A cabine parecia estranhamente vazia, não no sentido físico, mas na energia. Era como se algo invisível tivesse invadido o avião, pesando sobre todos nós. Os passageiros, geralmente amigáveis, começaram a ficar inquietos. O mais estranho era a aeromoça que estava comigo.
Uma mulher que parecia mais experiente, com um semblante tranquilo, mas que aos poucos foi mudando. Ela ficou quieta, olhando para a janela, como se estivesse observando algo que eu não conseguia ver. Eu perguntei se ela estava bem, mas ela simplesmente não respondeu. Fui até ela novamente, e desta vez seus olhos estavam fixos em algo fora da janela. Ela me olhou com uma expressão distante e sussurrou: "Não podemos ir mais longe. Estamos indo para o lugar errado." Aquelas palavras não saíam da minha cabeça, mas eu tentei ignorá-las. A aeromoça estava começando a agir de maneira estranha, como se estivesse hipnotizada. E eu senti que a cabine inteira estava sendo consumida por uma sensação de terror crescente. Foi quando o primeiro passageiro começou a gritar. Ele falava algo sobre não podermos voltar, e foi então que percebi que todos estavam começando a perceber. O que mais me perturbou foi quando vi que a aeromoça que estava comigo não estava mais lá. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Em seu lugar, um buraco vazio no espaço da cabine e uma sensação ainda mais intensa de que algo estava nos observando. O comandante fez um anúncio, mas sua voz estava distorcida, como se estivesse vindo de algum lugar distante. O avião começou a tremer, mas não era apenas a turbulência. A cada tremor, o tempo parecia se esticar, se arrastar. As luzes da cabine começaram a piscar freneticamente, e um vento estranho começou a invadir a cabine, como se o próprio ar estivesse tentando nos afastar de algum lugar. Eu não sei quanto tempo passou, mas o tempo não parecia mais existir. Quando olhei para a janela, o céu fora de lá não era mais o céu que eu conhecia. As estrelas estavam fora de lugar, e uma neblina espessa envolvia o avião. O voo nunca aterrissou, e no fundo, sinto que estamos presos entre dimensões, em algum lugar onde o tempo e o espaço se desfizeram. Terceiro relato: o despachante de bagagens. Naquela noite, eu estava no turno da madrugada fazendo o meu trabalho habitual no aeroporto. O dia estava calmo, e o voo para Nova York era apenas mais um na lista. Eu estava preparando as bagagens para embarque, empurrando os carrinhos com caixas e malas para os aviões. Tudo parecia normal, até que o avião que eu estava monitorando se aproximou. Ao olhar para ele, uma sensação estranha me tomou. Algo não estava certo. O avião parecia maior do que o normal, como se ele fosse uma sombra, uma coisa que não deveria estar ali. As luzes do aeroporto começaram a piscar e a sensação de desconforto aumentou. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Continuei trabalhando, mas o peso daquilo me consumia. Quando o avião decolou, eu estava observando-o da pista. O céu estava limpo, mas havia uma estranha opacidade nas nuvens, como se elas estivessem sendo distorcidas por algo invisível. Olhei para os outros funcionários, mas ninguém parecia notar nada de errado. Então, sem aviso, o avião começou a mudar sua rota. Em vez de seguir a trajetória padrão, ele se afastava para um lugar desconhecido, como se estivesse sendo puxado para outro lugar. Eu tentei chamar a torre de controle, mas a comunicação estava estranhamente falhando. A cabine do avião se iluminou de forma anômala, como se o próprio céu estivesse sendo distorcido. A navegação começou a se perder, os sinais começaram a falhar, e o voo foi para um caminho inesperado. Eu olhei para o céu e percebi que as estrelas não estavam mais no lugar onde deveriam estar. O avião foi se afastando, flutuando em uma área sem espaço, sem tempo, e eu não sabia mais o que estava vendo. Quando o voo finalmente desapareceu da minha visão, senti uma sensação de vazio absoluto, como se aquele avião tivesse deixado uma marca no céu, uma marca que eu nunca conseguiria apagar da minha memória. Ele nunca aterrissou. O que quer que tenha acontecido com aquele voo ainda me assombra. Onde ele foi? O que aconteceu com os passageiros? Eles ainda estão lá? Ou, talvez, não estejam em nenhum lugar mais. Quarto relato: a passageira que não consegue esquecer. O voo parecia normal no começo, uma rotina comum para qualquer passageiro como eu, que viajava frequentemente. O avião decolou suavemente e o céu estava limpo, com apenas algumas nuvens.
esparsas no horizonte. Eu estava sentada perto da janela, observando o mundo abaixo. Mas algo, uma sensação estranha, começou a crescer dentro de mim. Algo estava errado. Não sabia identificar, mas a sensação de que algo não era certo aumentava a cada minuto. Olhei ao redor. As pessoas estavam todas em silêncio, olhando para seus próprios mundos. A cabine estava silenciosa demais, e logo percebi que nem o som do motor parecia o mesmo. As luzes do avião estavam baixas, e a atmosfera, em vez de tranquila, se tornava cada vez mais pesada. Eu tentei dormir, mas a sensação de desconforto não me deixava. Foi quando o voo começou a tomar um rumo inesperado. Algo aconteceu com o sistema de navegação, e os avisos de segurança começaram a piscar. O comandante tentou tranquilizar os passageiros, mas sua voz soava distante, como se não fosse ele falando. Olhei para os outros passageiros e vi que eles estavam todos paralisados, como se estivessem em transe. Foi então que a vi. Uma mulher na fileira à minha frente, que parecia estar observando algo além da janela, algo que eu não podia ver. Seus olhos estavam vazios, mas ela continuava a olhar fixamente para o céu escuro. Eu tentei perguntar se ela estava bem, mas ela virou lentamente a cabeça e, com uma expressão vazia, me disse: "Não podemos voltar mais. O voo nunca terminará." As palavras dela ecoaram na minha mente como um estalo frio. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu. Ela simplesmente não estava mais lá. A cabine estava mais silenciosa do que nunca, e eu olhei pela janela novamente. O céu não parecia mais real. Era como se o avião estivesse voando para uma outra dimensão, onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Depois de um tempo, eu não sabia mais quanto tempo havia se passado. O relógio estava dando sinais de que o tempo estava sendo manipulado. O avião já não parecia estar se movendo na direção certa. As estrelas fora da janela estavam distorcidas, como se o próprio céu estivesse se dobrando, como uma folha de papel. Eu sabia que algo estava errado, e eu precisava entender o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse fazer mais alguma coisa, a cabine escureceu completamente. Quando as luzes voltaram, o avião estava em um lugar que eu não reconhecia. Não sei como explicá-lo, mas o voo nunca aterrissou. O que aconteceu com aquele avião? Onde ele foi? Onde fomos? Eu estou presa aqui em algum lugar entre o que é real e o que é distorcido, com aquela mulher e as palavras dela ecoando na minha mente. Estamos todos presos, condenados a vagar para sempre no vazio do céu. Quinto relato: o último contato. Eu sou controlador de voo há anos, mas nunca vivi uma experiência como essa. Quando o voo foi registrado na torre de controle, não havia nada de incomum. Era um voo internacional regular, e o avião decolou, sem problemas. O tempo estava bom, o céu limpo, e tudo parecia seguir seu curso normal. Até que uma falha estranha começou a ocorrer. Primeiramente foi só uma interferência na comunicação. O piloto, normalmente claro e preciso, parecia ter dificuldades em se comunicar com a torre. "Controle, aqui é o voo 404. Estamos enfrentando algo." "Não está certo", disse o piloto. Sua voz estava tremida, algo que eu nunca havia ouvido antes. Era como se ele estivesse em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Nós tentamos fazer contato, mas a interferência só aumentou. O sinal foi se tornando mais e mais fraco, até que ficou inaudível. Eu olhei para o radar tentando localizar o voo, mas para minha surpresa, o avião não estava mais onde deveria estar. O voo estava em uma trajetória errática, se movendo em padrões imprevisíveis. Eu não sabia o que estava acontecendo. A comunicação com a aeronave continuava falhando, e o piloto, que antes parecia estar em controle, estava agora completamente fora de si. "Controle, não conseguimos. Os passageiros estão desaparecendo", ele disse. Eu tentei entender, mas as palavras dele estavam distorcidas. O que estava acontecendo? Onde estava o avião? A cabine de comando começou a piscar, e então o som da torre de controle desapareceu completamente. O que restou foi um silêncio absoluto. O radar mostrava o avião em um loop estranho, repetindo a mesma coordenada no céu, como se estivesse preso em um ponto fixo.
Eu sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia agir. As horas passaram e o voo 404 nunca retornou. O avião simplesmente desapareceu da tela do radar. Eu tentei entender, procurar, mas não havia mais nada para ser encontrado. Ninguém sabe onde ele foi, mas tenho certeza de que o voo nunca aterrissou. Talvez tenha desaparecido em algum lugar, em algum espaço fora do tempo e da realidade. E enquanto os dias se passaram, eu fui assombrado pela mesma dúvida. Será que o voo 404 ainda está lá fora, preso em algum lugar entre as estrelas, onde o tempo não faz sentido? Eu nunca deveria ter embarcado nesse voo. Olhando para trás agora, tenho certeza de que algo estava terrivelmente errado. Quando entrei no avião, estava exausto, mas também animado para chegar ao meu destino. Era uma viagem comum, apenas mais uma daquelas que a vida coloca em nosso caminho. Logo após a decolagem, percebi algo peculiar. A cabine estava estranhamente silenciosa. Não era o silêncio normal de um voo tranquilo. Era o tipo de silêncio profundo, como se o som não existisse mais. Eu olhei ao redor e notei que havia algo diferente nas pessoas. Não estavam olhando para fora da janela, nem se distraindo com seus dispositivos. Estavam apenas paradas. Eu sabia que algo não estava certo. Foi quando percebi que uma das aeromoças havia desaparecido. Não era como se ela tivesse se escondido ou ido para a cabine. Ela simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. A minha mente tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas à medida que o tempo passava, o pânico se instalava. Algo mais estava acontecendo. Algo que não podia ser explicado. Eu fui até o corredor e tentei ver o que estava acontecendo. Olhei pela janela e o que vi fez meu estômago virar. O céu estava diferente, de uma cor mais escura, com nuvens pesadas que não pareciam naturais. O avião não estava mais voando para o lugar certo. As estrelas estavam em posições erradas e o horizonte parecia curvar-se de maneira impossível. Quando olhei para trás, os passageiros estavam todos ali, mas suas expressões eram vazias, como se estivessem mortos, mas ainda de alguma forma vivos. Eu tentei chamar alguém, mas ninguém respondeu. Eles apenas continuavam ali, imóveis. Então, uma das luzes do avião piscou e se apagou. O pânico tomou conta de mim, e eu corri até a saída de emergência, mas a porta estava trancada como se o avião tivesse se tornado uma prisão. Nunca saberemos o que aconteceu naquele voo. O avião nunca aterrissou, e eu nunca mais ouvi falar daqueles passageiros. Onde quer que eles estejam, sei que estão presos no mesmo lugar onde eu agora estou. Presos no vazio entre o céu e o abismo.